Queridos irmãos, queridas irmãs, primeiramente queremos desejar um feliz ano novo a todos e ao mesmo tempo explicar que nós não temos uma perspectiva muito boa para esse ano que está começando aí. E há muitos que têm um espírito conservador que consideram que Bento XVI seria um papa válido. Alguns acham que agora com a morte dele, então Bergoglio se tornaria um verdadeiro papa. Outros que têm uma visão um pouco mais realista acham que Bento XVI foi realmente um papa, mas que uma vez morrendo, a sede ficaria vacante. Então são perguntas interessantes para nós apresentarmos aqui hoje, porque essas coisas interferem muito na vida da igreja e da sociedade. Então o que nós queremos mostrar aqui, acima de tudo, é que nós não podemos buscar uma solução provisória, paliativa, para os problemas do mundo, nem para os problemas da igreja. Entretanto, o que nós sempre ensinamos é que a Igreja Católica se baseia nos princípios. E através dos princípios, ou seja, daquelas estruturas, daqueles fundamentos da fé, é que nós podemos ter uma base sólida para construirmos a nossa própria vida e a vida da sociedade. Então veja primeiro o que é a Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição monárquica estabelecida por Deus para presidir todas as instituições que são feitas nesse mundo. Então, a partir do momento em que nós aderimos à fé e que nós nos tornamos batizados, nós fazemos parte dessa instituição divina que tem a sua autoridade no Papa, ou seja, numa referência única de uma autoridade que está ligada diretamente a Deus. Por que o Papa tem uma ligação direta com Deus? Porque ele foi eleito? Ou porque ele conhece mais do que os outros aquilo que se refere à doutrina? Não. O Papa tem uma referência de autoridade e uma ligação direta com Deus, porque Deus lhe prometeu uma assistência. Então essa assistência que Cristo prometeu ao Papa diz respeito à fé e à moral. Quando nós falamos da fé, nós estamos nos referindo a todas as verdades reveladas que dizem respeito a Deus, que dizem respeito ao céu, à vida eterna, tudo aquilo que está no mundo espiritual. Então, nós não falamos da fé quando falamos de alguma matéria da ciência. A ciência é uma coisa do mundo natural. Mas quando nós estamos no mundo sobrenatural, nós temos uma revelação de Deus para nos dizer, olha, isso é assim, isso é dessa forma, isso é dessa forma. Então isso é a fé. Para ter a verdade, ou seja, para ter essa fé perfeita, sempre ligada com aquilo que foi realmente revelado, nós precisamos ter uma assistência divina. Porque essa assistência divina é que garante a correta interpretação das Escrituras, que são os textos sagrados revelados por Deus. E uma vez que a pessoa tem isso, ela pode ter toda a autoridade, porque a autoridade tem que estar baseada na verdade. Então esse é um princípio muito importante, a verdade. No entanto, quando passamos para a moral, nós passamos para aquilo que diz respeito aos comportamentos humanos. E isso também é revelado por Deus. Porque Deus é que diz, esse comportamento é bom e me agrada. E Deus também diz, esse comportamento é mau e não me agrada. Então aqui nós entramos no âmbito do pecado e no âmbito da virtude. Tudo isso é ensinado pela igreja. Por que a igreja ensina a fé e a moral? Por quê? Porque somente a doutrina católica tem essa perfeita consonância, esse perfeito equilíbrio
entre a fé e a moral. E isso foi dado por causa do mistério da encarnação. No mistério da encarnação, Deus se fez homem, como nós celebramos no Natal, e através disso, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nos dá a conclusão de toda a revelação divina a respeito da fé e a respeito da moral. Por isso é que vai dizer para nós o Salmo 84, Misericórdia et veritas obviaverum sibi. Quer dizer que a misericórdia e a verdade se encontraram. É interessante que em muitos outros salmos nós encontramos sempre esse par, misericórdia et veritas, ou seja, a verdade e a misericórdia. A verdade é a expressão dessa perfeição da fé. E a misericórdia é a expressão dessa perfeição moral. Tudo isso está nessa única igreja fundada por Cristo. No entanto, existem várias igrejas, várias religiões, várias doutrinas, e as pessoas hoje em dia querem colocar tudo isso sob o mesmo nível. Por quê? Com o objetivo de destruir a verdadeira autoridade. Então, quando começam todos os movimentos para destruir a autoridade do Papa, eles não atacam somente a autoridade no sentido direto daquilo que ele exerce como um poder, mas atacam justamente o magistério da Igreja como um magistério infalível. Então, essa é a lógica do movimento protestante. O movimento protestante, como nós já explicamos várias vezes, ele tem por objetivo convencer as pessoas que qualquer um pode interpretar a Bíblia e pode descobrir a verdade. Quando, na verdade, Jesus Cristo, que é a verdade, nos deu uma igreja para ser também a mestra e coluna da verdade, como diz a carta de São Paulo a Timóteo. Então, quando nós cremos na igreja, nós cremos na divindade de Cristo, como nós acabamos de explicar nessa última conferência da semana passada. E ao crer na igreja, ao dizer no credo, eu creio na Igreja Católica, então quer dizer que nós acreditamos que esta é a única igreja que tem essa perfeição da verdade e tem essa perfeição do ensinamento moral. Ou seja, que reúne essas duas coisas, como está escrito no Salmo 84. A misericórdia e a verdade se encontraram. Ali nós temos tudo o que precisamos. Se nós temos essa base, nós podemos construir uma verdadeira sociedade, que está baseada nos verdadeiros valores morais e que está também baseada na revelação divina. Não somente nas coisas naturais, mas também nas coisas sobrenaturais. Porque o objetivo da vida humana não é somente viver bem, ter uma comida boa, dormir bem, ter saúde. Muitas pessoas pedem isso no fim do ano, fazem até superstições, invocam o diabo, fazem magias, para que nesse novo ano elas tenham mais saúde, tenham mais emprego, tenham mais felicidade. Tudo isso não é absolutamente nada se nós não temos também a perspectiva sobrenatural. Então Deus nos dá o bem do ponto de vista natural, nos dando saúde, nos dando proteção, nos dando alegria. Com certeza todos nós queremos isso, mas acima disso, de uma forma muito mais importante, nós temos também que atingir o fim da nossa vida, que é a perspectiva sobrenatural. Aquilo que a nossa alma pede, que é justamente a nossa união com Deus, a nossa plena realização com Deus na vida eterna. Então, a Igreja Católica, na sua doutrina, nos seus fundamentos, nos seus princípios, sempre nos deu isso, e por isso a sociedade cristã sempre garantiu para as pessoas um feliz ano novo. Por quê? Porque as pessoas sabiam que ao entrar um novo ano,
elas teriam esperança, elas teriam sacramentos, elas teriam a verdade, elas teriam a misericórdia, elas teriam a justiça. Coisas fundamentais para tornar qualquer criança feliz, sabendo que ela tem um futuro. Hoje em dia as coisas não são assim. Então é por isso que eu volto a falar aqui da pessoa de Bento XVI. Por quê? Porque é também uma fase da revolução que está prestes a acabar. Então é isso que a gente tem que perceber. Bento XVI tem uma certa relação com Trump, tem uma certa relação com Bolsonaro, tem uma certa relação com tudo aquilo que é conservador. Ou seja, as pessoas querem conservar alguma coisa, mas eles não têm a base nem os princípios. Então é aqui que nós falamos da igreja conciliar. Essa expressão aqui não é nossa. Essa expressão aqui veio pelo próprio Paulo VI, que também se apresentou ali como Papa, mostrando que existia uma nova igreja que suplantava a Igreja Católica e que estava totalmente baseada no concílio. Ora, então, para quem não sabe, o Concílio Vaticano II foi uma revolução dentro da igreja. E uma revolução não somente em aspectos externos, aspectos secundários, de mudar isso, mudar alguma coisinha, adaptar aquilo para se tornar mais simpático ou para acolher melhor as pessoas. Não. Isso é só uma fachada. O Concílio Vaticano II foi verdadeiramente um concílio que produziu documentos que rompem com os princípios e com a base doutrinária da Igreja Católica. Tanto no que diz respeito à fé, quanto no que diz respeito à moral. Então, por isso que o concílio ficou conhecido como o momento da Revolução Francesa na Igreja. Então, por isso que tinha um bispo que dizia, o concílio é 89, né, como eles dizem em francês, quer dizer, 1789, na Igreja. A base da Revolução Francesa é justamente essa. É tirar o poder das autoridades divinas e colocar o poder em autoridades humanas. Então quer dizer que o Papa, uma autoridade constituída por Deus. Então isso daí eles disseram, olha, nós vamos chegar lá, mas o que a gente tem na mão agora é o rei. E o rei é ungido pelo Papa para defender a fé católica. Então, cortemos a cabeça do rei. Uma vez que eles fizeram isso, eles proclamaram a bandeira da liberdade. Liberdade, fraternidade, igualdade, mas principalmente essa liberdade aí, que é uma liberdade humana, uma liberdade que exalta o homem e que tira a possibilidade de Deus nos colocar limites. E essa liberdade é exatamente a porta aberta para a civilização satânica que nós inauguramos a partir do Vaticano II. Por que eu digo que nós inauguramos uma civilização satânica? Porque Lúcifer, ele prometeu exatamente isso. Prometeu dar ao homem uma liberdade completa. Uma verdadeira independência em relação a Deus. E essa liberdade se identifica do ponto de vista moral com a liberdade sexual promovida na década de 60. E ao mesmo tempo, essa liberdade se identifica do ponto de vista religioso com a liberdade religiosa que eles inauguraram ali, dizendo que cada pessoa tem a liberdade de escolher a sua religião. Enquanto que a igreja sempre ensinou exatamente o contrário. A igreja dizia, olha, você tem o seu livre-arbítrio, obviamente você pode até escolher adorar o demônio e ir para o inferno. Mas essa liberdade como princípio você não tem. Diante de Deus você não tem liberdade de escolher o mal, ou você não tem liberdade de escolher a sua religião. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para chegar até Deus. E para chegar até Deus, da mesma forma como eu não posso ter liberdade para fazer qualquer coisa que eu quero, eu também não posso ter liberdade
para, sabendo que existe a verdade, escolher o erro. Mesmo que esse erro seja um pouquinho pequenininho em relação a outros grandes, graves erros. Não importa. Um pequeno erro diante da verdade já é um crime perante Deus. Então é nessa lógica que a igreja sempre ensinava as pessoas que todos nós somos obrigados, diante de Deus, que é o nosso Criador, de buscar a verdade e aderir à verdade. E esse é o princípio católico. E o Vaticano II cortou esse princípio à raiz. Por isso que a gente sempre ensina que o Vaticano II ele não fez heresias. Ele fez coisas muito piores. Ele rompeu com os princípios da fé. Heresias são como se fossem os pequenos galinhos da árvore. E o Vaticano II cortou o tronco principal da árvore e plantou uma outra em cima. Quer dizer que é algo muito mais grave, porque nós fundamos uma nova religião. Os heréticos é interessante, eles não fundam uma nova religião. Eles querem aquela mesma religião, mas eles querem desviar aquele galho ali, aquela doutrina. Não, esse ponto da doutrina aqui, eu não concordo, eu penso diferente e tal. E aí vai fazendo as heresias. Agora, o Vaticano II não fez isso. Ele fez uma nova religião em cima da estrutura católica. Usou a estrutura do catolicismo e construiu uma nova religião com novos princípios, com novas estruturas e com uma nova mentalidade. E é nessa nova mentalidade que entram os papas do Vaticano II. Os papas dessa nova igreja conciliar, que está baseada totalmente nos princípios do pensamento moderno e nos princípios da Revolução Francesa. Então, esses princípios dessa revolução, na verdade, não são princípios estabelecidos pela França, como se a Revolução fosse francesa, mas são princípios estabelecidos pela maçonaria. A maçonaria o que é? Uma sociedade secreta que trabalha segundo essa lógica anticristã e anticatólica. Portanto, como nós poderíamos chamar, luciferiana. Então, para a maçonaria, é importante destruir a Igreja Católica, mas não há necessidade de destruir a estrutura. Então foi isso que nós explicamos numa outra conferência também, que eles diziam: deixemos intactas as estruturas e vamos, dentro dessas estruturas, manter novos princípios. E é isso que eles conseguiram, devido à infiltração. Todos esses teólogos, bispos, sacerdotes que comandaram o Vaticano II, ou foram maçons, ou foram pessoas que trabalharam em conjunto com a maçonaria. E assim foi o caso de João XXIII, que se tornou ali um papa ilegítimo, ou seja, alguém com aparências de papa, e que nunca chegou a ter acesso ao pontificado, ou seja, nunca chegou e nunca poderia chegar a ser um papa verdadeiro. Por quê? Porque ele não tinha intenção de ser católico. Ele não quis, dentro do coração dele, aderir à fé católica. E esse ato de vontade da pessoa que adere à fé é necessário para que a pessoa se torne papa. Então também a gente já explicou isso, que não basta a pessoa dizer: eu fui eleito, agora eu sou papa. Não. A eleição é uma das condições necessárias. Mas outra condição necessária é ter a fé católica. Ora, então quando esse homem entra no poder e dá o golpe, estabelece o Vaticano II para fundar essa nova religião, então nós começamos a caminhar para a nova ordem mundial, porque o último passo para a entrada nessa nova ordem era justamente a demolição do catolicismo e o estabelecimento dessa religião universal com os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Então agora nós entramos numa outra fase da Revolução. Nós já estamos aí há 10 anos sob o domínio de Bergoglio,
Quem é Bergoglio? Bergoglio é alguém que foi preparado, que já nasceu no contexto ali de uma nova igreja. Então, quando ele se torna sacerdote, em 69, nós já estamos em pleno estabelecimento dessa nova igreja. Então, digo se torna sacerdote entre aspas, porque nós sabemos que esse rito de 68, que eles fizeram um rito novo, que é contrário à religião católica, não é um rito que pode realmente fazer uma pessoa se tornar sacerdote, sobretudo bispo. Então, dessa forma, nem sequer Bento XVI se tornou bispo, muito menos Bergoglio. Então, são pessoas que estão ali usurpando da sede, ou seja, do lugar onde estaria um papa, para estabelecer essa nova religião. E nós sempre explicamos que essa fase da igreja bergogliana ou da igreja sinodal, preste bem atenção nos termos, porque nós saímos da igreja conciliar, que era uma igreja onde havia ainda um papa que presidia, mesmo que estivesse ali de fachada, com bispos que tivessem o direito de votar naquelas constituições, mesmo que eles, na verdade, fossem ali também já comandados para dar o seu consentimento para aquele ato de demolição da igreja. Mas a igreja bergogliana ou a igreja sinodal, ela já é muito mais adiantada. Por quê? Porque ela não precisa mais de aprovação de um papa ou de aprovação de bispos. Ela simplesmente consulta o povo. Então esse pretexto de consultar o povo, de fazer um processo democrático, faz parte da estratégia deles, de mostrar que estão fazendo o que as pessoas querem, estão mudando os paradigmas justamente para dar mais acesso às pessoas, às minorias, etc. Mas eles não fazem outra coisa senão impor aquilo que eles desejam e colocar ali algumas pessoas que eles mesmos formaram para dizer que essas pessoas estão de acordo. Então, é exatamente aí que entra a figura de Francisco, ou a figura de Lula, de Biden, Macron, todos esses líderes mundiais que estão sendo impostos ali. E a população tem que engolir, justamente porque nós entramos nessa fase final da Revolução. E a fase final da Revolução não é nem mais o comunismo, já é o pós-comunismo. Então o que a gente explica disso? Que primeiro nós entramos na Revolução que levanta a bandeira da liberdade. Depois a gente entra numa outra revolução mais violenta, que levanta a bandeira do comunismo, sob o pretexto de dizer nós estamos defendendo os pobres, nós estamos defendendo as minorias. Aí você faz o terror. Quando você destrói todas as elites e destrói todas as possibilidades das pessoas se manifestarem, aqueles que realmente têm os princípios, têm a lógica, têm o conhecimento, têm a fé, então o que você implanta? Você implanta o pós-comunismo. Pós-comunismo é assim. Você tem os super ricos que estão ali em colaboração com essa gente que serve as elites. E você tem a base da pirâmide, que são as pessoas que vão trabalhar como escravos para se submeter a esse sistema. Normalmente pessoas que já são programadas por essa lavagem cerebral que eles fazem aí, né? E as pessoas que aceitam tudo do sistema. Então não são bem-vindos nessa nova ordem aqueles que pensam, aqueles que têm propriedade, aqueles que querem defender a família, aqueles que defendem os valores morais básicos e fundamentais. Então aqui vem a diferença entre a igreja conciliar, que, como eu estava dizendo, vai morrer agora com Bento XVI, e a igreja bergogliana, que já está se desenvolvendo há 10 anos e que vai se revelar agora, provavelmente nesse próximo ano, de uma forma muito mais clara e muito mais intensa. Então, qual que é a diferença fundamental? A igreja conciliar, ela destrói a verdade, mas ela mantém as aparências e mantém a moral.
Então é aqui que você percebe a lógica da Igreja Conciliar. Ela mantém as aparências e mantém uma certa moral. Não é que mantém toda a moral cristã, mas mantém uma certa moral. Então é por isso que João Paulo II defendia a vida, fazia campanha contra o aborto, fazia campanha contra certas coisas que estão ultrapassando a básica moral cristã, como por exemplo essa campanha LGBT. Mas a igreja bergogliana adere a tudo isso. Por quê? Porque a igreja bergogliana, ou seja, essa última fase da revolução, que a gente também pode chamar de pós-comunismo, ela já não precisa mais dar atenção a essa moral básica. Porque essa moral básica que eles mantiveram aí durante um tempo, depois do concílio até Bento XVI, era justamente para conseguir manter as pessoas conservadoras. Porque as pessoas verdadeiramente católicas são as pessoas que fazem parte dos princípios da igreja, ou seja, que estão apegadas nos fundamentos da fé. E essas pessoas não abrem mão da verdade. Então essas pessoas, portanto, não aceitaram o concílio com a sua liberdade religiosa. Isso é evidente. Mas como elas eram poucas, então eles conseguiram seguir em frente. Principalmente na hierarquia da igreja, eram muito poucas. Foram poucos os bispos ali que fizeram uma resistência frontal, e esses bispos logo foram aposentados, foram colocados para fora, foram morrendo. Então eles conseguiram levar adiante o projeto. Mas esse projeto, que é totalmente baseado nos princípios da maçonaria, como nós explicamos, ele trabalha dessa forma. Nós fazemos revoluções por degraus. Então primeiro a gente destrói uma coisa que é mais específica e depois nós vamos cada vez mais destruindo as bases até chegar à demolição total. Quando nós chegamos à demolição total, nós implantamos o caos, porque é um princípio maçônico, né, de fazer ordo ab caos. Quer dizer, nós vamos fazer a ordem depois que nós implantarmos o completo caos. E é assim que eles trabalham. Portanto, a igreja conciliar é o princípio do caos. Mas ela vai mantendo, como eu expliquei, a moral, uma vez que ela já demoliu a verdade. A verdade significa a confissão da única e verdadeira fé. Quando você implanta a liberdade religiosa, você quebra com o tronco da árvore, que é a base da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a defesa dessa única igreja, dessa única religião. Mas depois de 60 anos dessa impostura, então eles conseguem levar as pessoas a um grau maior de revolução, que é justamente a destruição da moral. E é isso que está acontecendo hoje com esse pós-comunismo bergogliano, com esse pós-comunismo de Lula, de Biden, de Macron, de toda essa gente que já não se declara com a bandeira vermelha. Eles simplesmente aderem a todo o sistema que já está implantado. E esse sistema agora é irreversível. Nós chegamos realmente com uma ruptura radical de tudo aquilo que a Igreja Católica sempre fez e sempre ensinou e implantou no decorrer de mais de 1000 anos com a civilização cristã que nós tivemos ali no mundo inteiro. Então por isso que nós fizemos essa conferência alguns meses atrás, explicando justamente um pronunciamento de Monsenhor Viganò que diz o seguinte, que essa ruptura radical com o passado, obviamente não se limita às formas externas, mas estende-se aos próprios fundamentos da fé e do direito natural. Então veja aqui que essa frase realmente é muito importante, é uma constatação precisa de que esta ruptura, ou seja, das revoluções e também do Vaticano II, é uma ruptura que vai lá nos fundamentos da fé, como eles fizeram no concílio. E também com o direito natural, como eles estão fazendo agora com esse sínodo promovido por Francisco.
chegando a uma subversão real da instituição eclesiástica, de modo a contradizer a vontade do divino fundador. Sem dúvida. Porque se nós cremos que Jesus Cristo é Deus, nós sabemos que esse mesmo Deus vindo na Terra, ele fundou essa igreja com essa orientação, com esses princípios, com essa moral, com essa fé. Então, nós devemos entender agora que a morte de Bento XVI é um sinal de que nós vamos mudar de fase e que nós vamos passar da fase provisória, a fase do Concílio Vaticano II, para a fase definitiva, que é a fase do sínodo promovido por Francisco, para instalar definitivamente essa igreja revolucionária, essa igreja do homem, essa igreja luciferiana, que está sendo aí promovida nesse momento pelo falso Papa Francisco. Então, nós quisemos aqui fazer essas observações para que as pessoas se preparem para esse ano de 2023. Não vamos ficar aí com otimismos humanos, mas vamos entrar num realismo, numa lógica da fé, numa perspectiva católica, e nesse realismo vamos fazer o nosso combate para aliviar, pelo menos um pouco, as graves consequências dessa apostasia. Então eu proponho, primeiramente, que nós sejamos mais sóbrios na nossa vida, que nós tenhamos uma oração mais assídua, que nós possamos fazer uma reforma dos nossos costumes, que nós possamos entrar em mais sintonia com a crise da igreja, com aquilo que nós estamos vivendo e com os sofrimentos de Cristo, com os sofrimentos de Nossa Senhora. E uma vez fazendo isso, possamos dar a Deus a glória nesse ano de 2023, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que nós vamos defender, mesmo que o mundo esteja entrando num caos cada vez maior. Porque para Deus, o mais importante é que os seus eleitos estejam conscientes da realidade e estejam fazendo o bom combate da fé. Porque a Ele cabe a vitória, Ele no momento certo vai nos socorrer, Ele no momento certo vai nos dar a graça de restaurarmos a verdadeira igreja e de restaurarmos a civilização cristã. Portanto, não tenhamos esperanças falsas, mas confiemos em Deus, que nos dá a força do Espírito Santo para caminharmos segundo a verdade e segundo a sua misericórdia. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.